Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast da Neide. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, muito querida, Sabrina Feldman, porque eu só tenho amiga chique, querida. Tudo com sobrenome alemão. Ô, gente, um dia eu vou crescer. Eu já disse que um dia eu cresço. Por enquanto, vou estar tudo na quinta série. Gente, prazer estar aqui conversando com você, trazendo informações aí de qualidade do seu público. É isso aí. Gente, eu vou contar para vocês, então, rapidinho, como que é o trabalho da Sabrina e o quanto isso reverbera na nossa vida de saúde também, né? Porque a Sabrina é terapeuta corporal, especialista em sexualidade, então, que são assuntos muito tabus, principalmente no reino feminino, né? Onde a gente vê aí tantas mulheres que não têm o prazer com o próprio corpo. E a gente também não, quando a gente fala em prazer com o próprio corpo, não é só sexo, não é só sexualidade, não é só orgasmo. É o prazer na vida. É o prazer na vida, exatamente. Que é esse o caminho que a gente vai percorrer aqui juntas nesse papo, então. E tá sempre uma pitadinha na Neide, né, querida? Porque, aliás, você não me contou seu nome é alemão? Meu nome é russo. É russo, Dali. Meu Deus, Tatiana também é russo? Tatiana significa Children's Day, Dia das Crianças. Que você quer. Então, assim, ó, nesse clima de alegria, de descontração, eu queria fazer algumas perguntas para você em relação à sexualidade. A gente vê, eu atendo aqui também na Elevare, né, no Instituto, mulheres que buscam uma conexão com o próprio corpo. Então, antes da gente falar do sexo em si, que envolve outra pessoa, eu queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco para a gente por que tem essa dificuldade gigante das pessoas, da mulher, né, o feminino, se conectar com a sua Ioni, o que é a Ioni, como que ela funciona, o poder que ela tem, que a gente é poderosa, tá, querida? Muito poder. Isso aí. Então, acontece que a gente vive, né, numa sociedade extremamente racional, em que a gente passa a maior parte do tempo da vida na mente, pensando, planejando, enfim, no mundo das ideias mentais. E isso, a longo prazo, a médio prazo, vai gerando uma desconexão com o nosso corpo. Então, a gente aprende a viver pensando, né? E para de viver sentindo. O corpo é o campo do sentir, das emoções, da intuição, do prazer, né? Então, à medida que a nossa vida ela é mental, a gente gera essa desconexão corporal, desconexão com a nossa Ioni, com o nosso prazer. Uma pausa para quem não sabe o que é Ioni. Ioni é a nossa vulva. Intimidade, a nossa vulva, a nossa vagina, é todo o nosso aparelho feminino. Né? Inclusive o útero, o ovário, parte de dentro, parte de fora. Então, essa é a nossa Ioni. É a nossa Ioni. Ioni é do nome sânscrito, né? Vem do sânscrito. É o portal da vida. É o portal da vida. Lindo. É o cálice da Santa Ceia. O cálice sagrado. O que mais? O Santo Grau. O Palácio Milagre. O Santo Grau, né? Então, são todas essas relações de nomes e de simbologia para esse portal feminino. Por que a Ioni ela é considerada um portal humano? Primeiro porque é através dela que a gente vem para a vida, no geral, né? A pessoa pode nascer de cesárea, mas no geral é por ali que a criança nasce ou deveria nascer, né? E também porque o canal vaginal, o colo do útero e o útero nos levam a portais de ascensão espiritual. Então, no Tantra, né, o que é o grande trabalho no Tantra sério, né? É você fazer a sua energia de vida ascender, subir para níveis espirituais que a gente não tem nem ideia na nossa vida cotidiana, né? Então, esse trabalho com o feminino, com o nosso sagrado feminino, né, com o nosso útero, com o nosso prazer, com o nosso orgasmo, ele leva a esse portal de ascensão. Por isso que é portal também, é de vida e de espiritualidade.
Vamos fazer uma pausa, Zinha. Oh, que coisa pouca. Deixa eu te falar uma coisa. Essa ascensão, porque assim, numa relação, né, sexual, ali no ato em si, o orgasmo é o ápice daquele momento. Tem mulheres que chegam, tem mulheres que não chegam, tem homens que chegam, tem homens que não chegam ou que chegam extremamente rápido. Então, existe já. Então, assim, cotidianamente falando, as pessoas não entendem esse portal de ascensão. Elas entendem o orgasmo como o quê? Uma liberação. Uma liberação. Um relaxamento, um ponto de fuga. Aham. Somente. Eu vou falar pra você, viu? Telefone é uma merda. Toca das melhores. Você botou esse negócio no. Olha a situação. Bota. Sabe por quê? Porque assim, ou a gente faz o corte, ou a gente deixa rolar, porque eu duvido que o seu telefone não tenha tocado na hora que você menos queria, né, querido? Resolvido. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas da sociedade encara o orgasmo como um alívio, igual um espirro. Que você cuida que a vida é tão gostosa que dura um segundo. Então, daí entram os trabalhos somáticos e de sexualidade, de tantra, de terapia sexual, que a ideia é expandir esse orgasmo e transformar esse orgasmo em orgasmos, no plural, ou orgasmos expandidos para o corpo inteiro, que não ficam localizados no genital. Você é especialista em TSH. Exatamente, terapia sexual holística. Isso. E como que essa terapia ajuda mulheres a passar por esse portal? Porque, assim, quando a gente começa a entender sobre o nosso próprio corpo, como que você funciona, os seus ciclos, que é o que a gente ensina no Sagrado Feminino, que é o que a gente ensina na Tenda Vermelha, entender os seus ciclos internos, saber que, assim, enquanto o homem ele pode ter a relação a qualquer momento, a mulher tem os seus picos mais específicos de maior prazer. Então, precisa existir uma leitura do casal ali para entender a melhor hora. O que acontece? O homem, ele é um ser, e daí não é culpa do masculino, ele é um ser retilíneo, que tem uma sexualidade muito mais simples do que a nossa, e que tem um ponto de ebulição muito mais rápido do que o nosso. Então, assim, a mulher, para chegar num nível de excitação que permite uma penetração com lubrificação, que não seja uma penetração precoce, existe isso. Penetração precoce, quando a mulher não está preparada. Então, a mulher precisa de muito mais tempo para se irrigar, para se lubrificar. E os tempos não condizem, porque o homem quer ir logo finalmente. Por que essa pressa? Condicionamento. Filme pornô. É a pornografia ocidental, a educação sexual distorcida desde sempre. E que usa muitas vezes a mulher como um objeto para o homem chegar no prazer. Um objeto do espirro. Uma forma facilitada de espirrar, né? Então, é isso. A mulher, se você olhar na pornografia, a mulher está à mercê do masculino e o masculino, entendeu? A mulher não conta. Então, o que a gente faz na terapia sexual holística? A gente desconstrói isso e chama a mulher para, cara, vamos conhecer o corpo, vamos conhecer sua anatomia, sua fisiologia, seu hormônio, seu ciclo, suas crenças. A mulher é complexa, uma sexualidade extremamente complexa. Não é só assim, quero uma transa. Não é assim que funciona. Ela tem que estar numa relação saudável, ela tem que se sentir segura, ela tem que estar num dia bom. É muita coisa. E abrindo uma aspas aí, assim, porque a gente, quando a gente conversa sobre esses assuntos, a gente vê o homem chegando com a intenção de que, se ele fosse mulher, ele transaria com todo mundo. E eles acham que a gente também faz a mesma coisa. E não é por uma questão... Não é moral. Não é moral. Não é moral. Na verdade, é amoral. Assim, é um sentir. É o jeito feminino de ser. Não que não possa, né, gente? Cada um faz as suas escolhas sexuais. Então, assim, até abrindo um parênteses, assim, você pode dar para quem você quiser, você pode comer quem você quiser, tá tudo bem. Vamos falar isso claramente. Isso aí é o problema de cada um. Exatamente. Né? Mas, no geral... Mas, assim, na fisiologia humana... A
mulher precisa de vínculo. De vínculo. Essa é a diferença. Se ela tiver vínculo com 10 e quiser ter relação com 10, ela vai sair satisfeita. Agora, se não consegue estabelecer um vínculo, dificilmente ela vai atingir um nível de prazer satisfatório. Ela vai ter orgasmo espirro, porque a mulher também tem orgasmo espirro, né? Agora, a mulher também é uma potência orgásmica. A mulher tem orgasmos múltiplos, orgasmos de tudo que é nível. Nível tipo é orgasmo. Cervical. Acabou a luz, gente. Olha aqui, esse é o primeiro. Olha aqui, ó, nós estamos no primeiro podcast, entendeu? O computador deu um probleminha ali na placa-mãe. Resolver, mas não vai ser a bateria da lanterna. Agora acabou a bateria da lanterna. Mas não acabou a nossa bateria. Não. Então nós vamos continuar no aqui mais pertinho. Oi, gente, vocês estão por aí ainda? Não vá. Acabou a luz, mas fique. Fique que o assunto é E aí, conta. Então, é isso. Então, uma mulher, para ela atingir uma plenitude sexual, o que a gente precisa saber, gente? É para todas. Não tem assim, essa mulher é mais potente. Não, é para todas. Só que é um desenvolvimento. Vai ter mulher que tem menos trauma, que teve histórias de relacionamento melhores, mais saudáveis, que vai ter mais facilidade, que sofreu menos repressão. Então, vai da história de cada um. Mas o fato é que todas que querem se desenvolver, e não tem mágica, é desenvolvimento, é prática, é exercício, é meditação, é conexão com o corpo, vai alcançar um resultado, vai melhorando, e é para sempre. É um desenvolvimento forever. Até porque a gente tem, tanto eu quanto a Sabrina, a gente faz atendimento de mulheres mais velhas, né? Com 60 mais, 55 mais, 60 mais, 70, que não tem mais relação. Exatamente. Porque, que preguiça, porque, né? Então, olha que desperdício de vida. O que acontece com nesses casos, né? Vamos explicar para o pessoal o que acontece nesses casos. Porque assim, isso pode não estar acontecendo com você, talvez você esteja na fase dos 20, 30, 40, 50, na flor da idade, isso não reverbera em você, mas pode reverberar numa tia, na mãe, na avó, né? Enfim, em mulheres mais velhas do seu convívio. Então, e por que essas mulheres param de transar? Param porque muitas vezes pode ter uma questão hormonal que teria que ser avaliada, porque depois da menopausa é comum a libido cair, mas também tem práticas que ajudam essa libido a subir, práticas naturais. Tem reposição hormonal, tem muitas coisas, mas práticas corporais mesmo, que ajudam a mulher a manter o seu pique e às vezes até ter uma vida sexual melhor do que tinha antes da menopausa. Então, exercício de pompoarismo, muitas coisas, não dá para detalhar aqui, né? Porque cada caso é um caso também. Mas o fato é que muitas mulheres que tiveram uma vida sexual precária e que transavam por obrigação, porque tem que transar, porque tem um marido, senão ele vai comer alguém fora, desculpa, pode falar comigo? Pode falar, porque nós estamos falando dos acontecimentos. Quem nunca ouviu que se o marido ele ia pegar? Infelizmente, isso faz parte da estrutura social de qual a gente vive. Eu acho isso um absurdo, né? Mas, enfim, muitas mulheres passaram por isso. Uma relação para garantir o marido. E não necessariamente sentem prazer. Então, acaba sendo boring. Você vai para o sexo, que saco. Porque não tem prazer. Alguém comprou a revistinha? Compra a revistinha. O marido termina o serviço. E é muito triste que seja assim. E daí, chega numa fase que o homem também dá uma desacelerada, e a mulher fala, pronto, estou livre. Estou livre desse suplício. Porque o sexo pode ser um suplício. Que é uma pena, é um desperdício de tudo, de potência. Então, vamos pegar essa deixa e vamos trabalhar um pouco agora na explicação de como expandir isso. Eu vou falar uma questão que também é muito comum aqui nos atendimentos, que é assim, a mulher, muitas mulheres ainda não entenderam que o sexo, que o orgasmo, que esse espirro prolongado, né? Esse poder orgástico, ele pode subir, aí tem a questão da Kundalini, que nós vamos falar dela, subir a Kundalini, e aí ela vem aqui para a parte de trás da cabeça, abre o seu chakra coronário, e você está pronta para comunicar com as altas esferas enquanto você está tendo um orgasmo.
mágico. Então, porém não comum. Não comum, de novo, é uma caminhada. Até esse momento. É uma caminhada, porque quando a gente fala de ascensão da Kundalini, daí, gente, Kundalini... Então, vamos lá, primeiro, o que é Kundalini? A nossa energia de vida, energia que faz a gente estar aqui, faz a gente acordar, levantar da cama, a nossa potência de vida, e é também a nossa energia sexual. Então, Kundalini, a energia vital é a energia sexual. Aonde que ela está? Onde que ela mora? No nosso períneo, que é entre a nossa ionia e o nosso ânus. Tá? No homem também. E o chakra básico? O chakra básico. O chakra básico. A Kundalini do homem também está no períneo. Tá? O trabalho de Kundalini, de despertar Kundalini, é começar a fazer essa energia se mover para cima, a ascender, né? Só que para ascender, a gente vai ter que passar pelos chakras. E cada chakra tem sua luz e sua sombra quando está em desequilíbrio. E todos nós temos muitos desequilíbrios, né? Então, o trabalho de chakra, de Kundalini, você vai ter que encarar os seus bloqueios de chakra, limpar o que está estagnado ali para essa energia poder subir, porque senão ela encontra as coraças, né? A gente tem as coraças que são energias que ficaram bloqueadas, que não tiveram vazão, por N razões, por traumas, por situações, a gente bloqueia e vai criando essa estrutura rígida. E daí a gente é cheio de coraças, tem várias coraças no corpo inteiro, né? Então, para a Kundalini subir, a gente tem que ir trabalhando na dissolução dessas coraças. Então, é um trabalho, é uma terapia, né? Então, enfim, o objetivo é que essa energia suba. E aí, um orgasmo que anteriormente estaria concentrado na ionia, no clitóris, na região sexual, né, na região genital, ele começa a se expandir para o corpo. Esse é o orgasmo expandido. Ele dura mais, ele é de maior qualidade e ele vai para o corpo inteiro. Tá, vamos dar uma pausa aqui? Vamos. Essa questão feminina que leva um tempo para se desenvolver, que não é do dia para a noite. Para o homem também. Então, eu ia entrar nessa questão agora. Porque existem processos que demoram um pouco mais, que são mais rápidos, que são ultra rápidos. Isso está relacionado com o desenvolvimento desse homem também. Isso está relacionado com bloqueio né, dessas energias. E como... Porque, assim, precisa ter uma conversa, né? Nessa dupla aí. Essa dupla precisa estar em casal. Ele precisa estar em harmonia. Então, antes de chegar nesse passo, tem um passo anterior. Olha que coisa. Junto e pode ser. Você quer ficar em contatinho? Vai se fuder. Então, por isso que a gente fala da conexão. Porque se você quer se desenvolver sexualmente, você tiver só relações casuais, você vai ter um prazer momentâneo que não vai se expandir. Porque precisa de intimidade, precisa de construção, precisa de diálogo. Porque, gente, assim, se eu não conheço o meu corpo, se eu não conheço a anatomia do meu corpo, como que eu vou falar? Como que você dá o seu poder para o outro, se nem você está dando conta dele? Você vai passar a responsabilidade do seu prazer para outra pessoa que também não conhece o seu corpo. E aí vem as dependências emocionais do outro, porque daí a partir do momento que eu coloco o meu poder na mão da outra pessoa para que ela me traga esse prazer que é seu, assim como ele tem o dele, que é dele, isso daí já gera uma dependência química. Gente, não é bom. Né? E não é bom. Eu tenho o meu prazer. Meu parceiro tem o prazer dele e quando a gente se junta, a gente tem um outro prazer. É assim com todos, né? E à medida que eu me movimento, que eu pratico, que eu exercito técnicas da terapia sexual ou do Tantra, eu estou expandindo a minha capacidade de sentir. E quando eu expando a minha capacidade de sentir, eu também levo isso para a minha vida sexual. Mas o que é muito importante é você também ter a sua autonomia. Você se tocar, e não é só masturbação clássica, você tem muitas práticas e técnicas para isso, mas você mergulhar no seu corpo, né? Você encarar as suas dores, as suas tensões, você chorar, você liberar, você gozar, são muitas coisas envolvidas.
E a partir do momento que você entra nisso, a sua vida sexual vai melhorar junto. Porque você vai estar abrindo espaço, né? E vai estar fazendo novas conexões, novas sinapses. Nossa, agora eu me toco aqui, eu sinto prazer, eu me toco aqui, nossa, que delícia. Não, toca, faz esse teste, toca a sua mão. É gostosinho. Olha o arrepio. Então, a gente vai descobrindo que a gente tem um corpo inteiro que sente. Não é só vagina, não é só mama, não é só pênis. Nosso corpo inteiro sente. Isso amplia tudo. E a gente transforma, outra coisa muito importante, né? Tantra também. O objetivo não é ter orgasmo. Se ele acontecer, ele é super bem-vindo, todo mundo adora, quem não gosta de orgasmo, né? Mas o objetivo é sentir. O objetivo é você estar presente, você estar experienciando o seu corpo, o corpo do seu parceiro e sentir o que quer que seja, até o orgasmo. Então, isso é muito importante. Você não tem que ir para uma relação planejando gozar. Já tem que vir gozada de casa, querida. Não Você já tem que aprender. Exatamente. Mas eu digo assim, você vem para a relação querendo que seja gostosa. Com abertura para sentir. E automaticamente, né, você caminhando este caminho maravilhoso, a relação vai mudar completamente. Para melhor. Para melhor. E até, porque assim, o que a gente vê muito, né, na vida, socialmente falando, instabilidades de relacionamento. Cada hora é cada hora é uma, cada hora é de um jeito, cada hora é não sei o que, e todo mundo quer só pôr o pezinho, né? Deixa eu ver aqui. Exato. A gente quer compromisso. Não é compromisso. Eu não vou intimidade. Eu não vou nem falar de compromisso, porque às vezes compromisso daí assusta a galera. Assusta, né? Já vai, né? Enfim, não vou. Mas assim, ó, se você entendeu que você tem o seu poder pessoal, que você se nutre, que você tá pronta. Porque a gente tem visto muito também mulheres, tanto mulheres quanto homens, em celibatos muito longos. Sim. Até mesmo para não precisar se envolver em relações super superficiais, das quais a pessoa às vezes sai magoada, sai chateada. E isso daí vai diminuir o poder pessoal dela. E aí? O que acontece é que muita gente se fere numa relação e aí se fecha porque não quer mais sentir dor. Mas a gente precisa entender que quando a gente fecha para a dor, a gente fecha para o prazer, porque o canal é o mesmo. Então, se a gente não está disponível para sentir, você perde o melhor da vida também. E a dor, infelizmente, faz parte do caminho. Então, a gente precisa criar estrutura e resistência para ir lidando com picos de prazer e, às vezes, picos de dor. Porque também ninguém está aqui... ninguém veio para esse planeta para ficar sentindo só prazer, né? A gente, todo mundo que está aqui ouvindo, que não está ouvindo, que não vai ouvir, tem a sua jornada. Dias de luta, dias de glória. Isso daí não tem como a gente remediar. Então, a ideia, né? Por que a gente está tendo essa conversa? Primeiro porque a gente está com uma especialista, com uma pessoa que entende sobre esse assunto e que tem o know-how de trazer para a gente como que isso pode modificar tanto a vida de mulheres mais velhas, tanto as das mais novas, porque também tem muita novinha que não sabe o que está fazendo, ou que sabe o que está fazendo, mas não está sabendo usar. Então, gente, nós não recebemos educação sexual. Ninguém. Quem aí? Quem recebeu educação sexual? Escreve aí. Eu recebi educação sexual. Vídeo pornô na banca de jornal quando existia ainda. Então põe aí, onde é que você foi buscar? Não põe não, que vai dar no... Então ninguém ensinou isso pra gente. Então a gente agora que está se abrindo para isso. Está indo e estudando, porque tem que estudar. Sim. Não é uma loucura, é um estudo. E tem a ver, gente, com neurociência, com física quântica, taoísmo, tantra, pega tradições muito antigas e traz para uma realidade atual, né, uma realidade presente, uma releitura para a gente conseguir reconectar com o corpo. Né? Agora.
né? Porque são coisas antigas, né? São informações antigas, são culturas antigas que a gente traz para o momento de agora. Exatamente. Já com um olhar de ciência, explicando muita coisa, que eles já faziam há milhares de anos. Espertinhos, guardaram o segredo. É sabedoria ancestral. A ciência vai conseguindo explicar na física, né? E olha só para você ver, nessa época aí de taoísmo, né, de coisas mais antigas, de tantrismo, o poder do feminino e do masculino eram equiparados, equilibrados. E tudo fluía, e é por isso que a gente tem esse fundamento hoje para buscar informação. Aí a nossa sociedade foi se transformando, teve toda essa questão religiosa, patriarcal, a poda do feminino, as bruxas sendo queimadas. Gente, eu acho que eu já passei na fogueira umas 3. Eu volto, eu sou terrível. Chama umas bruxas pra vir comigo. Você pensa que eu venho assim? Eu não vem bando. E aí tem essa quebra do feminino, né? Essa ascensão do patriarcado, a quebra do matriarcado e o homem dominando, com esse receio do poder, que a gente é poderosa. A gente é poderosa. Olha, pergunta para suas vós aí, suas bisas, vai procurar saber da história, o quanto que elas conseguiram coisas através do jeitinho, né, de contornar situações que se batesse de frente com o marido, com o homem, não ia dar certo, né? Então, a mulher é tão inteligente que mesmo tirando, entre aspas, esse poder que ela tem, ela conseguiu durante os milênios aí, os séculos todos, contornar situações e chegar onde elas querem. Então, mas daí a gente vai entrar numa outra questão aí, que é o feminicídio. Aí a gente muda a banda. As mulheres voltaram a retomar o poder de escolher. De falar não. De falar não, de falar sim, de falar não, de escolher onde elas querem estar. E o masculino está tendo uma reação violenta que não tem nenhum tipo de justificativa. Né? E a gente tem visto coisas horríveis, né? E assim, não dá para falar de sexualidade, não falar em violência, porque também aqui eu atendo mulheres que estão com Lei Maria da Penha, que tem o afastamento obrigatório do marido, do ex, né, que não pode chegar perto, que estão traumatizadas, que tem medo de entrar e sair dentro de casa, que tem medo de abrir o portão da garagem. Então agora imagina, gente, o impacto disso na sexualidade dessas mulheres. Sem falar o impacto emocional na vida, mas a gente, como está falando de sexualidade, o medo, o bloqueio que isso gera, né? Violência física, violência verbal, emocional, qualquer tipo de violência, gera uma pane no nosso sistema nervoso. Sim. Então, entra em desequilíbrio, né? É trauma. É trauma. E o trauma está no corpo. A gente registra o trauma no corpo. Tudo bem que também tem a camada emocional, mas o trauma está na pele, está no músculo, está registrado no nosso corpo. Então, essas mulheres vão ter um desafio a mais na sexualidade, de confiança para se envolver de novo, confiança para confiar, para voltar a confiar, para se entregar, para estar numa relação em que elas não sintam medo de ser mortas, de serem violentadas, de serem machucadas, maltratadas. É muito triste. É uma coisa muito triste. E assim, nesse desequilíbrio, né, do feminino e do masculino, e é como se... Por que chega nesses extremos, né? Porque antes de chegar nesse extremo, teve briga, teve discussão, teve bate-boca. Então, ali, a conexão dos dois já estava morrendo fazia muito mais tempo. Exatamente. Né? E aí, a mulher vai ter que ir criando uma fibra de perceber quando a vaca foi pro brejo. E não ficar dando chance, e mais chance. A pessoa vai mudar, porque a pessoa é boazinha. E não sei, não vai. Não vai. E esse é um desafio muito grande, que os psicólogos falam disso, né? Por que uma mulher escolhe ficar numa relação abusiva? Então, são inúmeras as razões. As questões é muito complexo. Financeiro, estrutural, emocional.
Então, assim, é complicado. É complicado. Por isso que quando a gente vem falar de sexualidade aqui, tem outras coisas por trás que precisam ser vistas antes, como independência financeira, responsabilidade com o próprio trabalho, responsabilidade com o próprio corpo, né? Saúde, alimentação, psicológico, desenvolvimento humano, né? E aí a gente mantém as nossas rodas femininas aqui, a gente faz Tenda Vermelha, a gente faz Sagrado Feminino, a gente faz estudo de Onieg, porque são as ferramentas que a gente tem para nos fortalecer, sem precisar de briga, né? Para que você possa desenrolando ali a sua relação antes das grandes consequências negativas. Exatamente. Né? Se reestruturar e saber que tem uma rede de apoio. E às vezes a rede de apoio também ela é policial, inclusive. Então, não hesitar em pedir ajuda, em buscar grupos de mulheres, né? Porque a gente tem conversas muito francas, né, Tati? Muito limpas. A gente fala de tudo, até dessas questões que doem pra caramba, porque elas precisam ser ditas. E a gente chora, não é? A gente senta aqui, a gente chora, aí junta aquela mulherada que faz parte da cura. E isso ajuda muito. E histórias similares. Nossa, muita história similar. Gente, o repeteco de padrão de comportamento de casais, seja de namorado, de casado, de rolo, de nada, sabe, relações nada confirmadas, né? Nada claras. O padrão se repete. E a gente também vê uma questão ali do masculino, um certo receio também nessa menina. Também tem um meio de... Porque, então, a mulher, acho que ela assusta um pouco o homem. Ainda mais mulheres maduras, são mais donas de si. Sim. O homem realmente pode ficar assustado e não conseguir sustentar aquele mulherão. Se sustentar numa relação com um mulherão. Porque... Aí olha só para você ver como são as coisas. Aí já tem toda uma estrutura social que fala assim, uma mulher, você não vai dar conta. Isso. Essa mulher não, ela vai te trair, vai sapatear em cima de você, vai não sei o quê. E aí o que acaba perdendo a crença é o amor, né? É o bem querer, é se sentir à vontade para conversar, é uma companhia. E isso acaba saindo do seu campo. Sim. E quando você vê, você fala... O medo, gente, é uma energia de vibração baixíssima. Uma das piores vibrações. É um dos primeiros hertz de vibração. Medo, vergonha, culpa, essas. Então, o trabalho somático, ele também passa por isso. A gente elevar a nossa energia, a nossa vibração, os nossos sentimentos e pensamentos, para a gente vibrar em camadas de alegria, de contentamento, de gratidão, que são as mais altas. É fácil? Não, claro que não. É um treino. Igual você vai para academia, você tem que treinar. Treino. É exercício. É coisa que você tem que se dedicar para chegar num objetivo. Né? Então... Se a pessoa quiser treinar, quiser aprender, quiser saber das técnicas, como é que funciona, você faz esse trabalho. Faço. Como que a pessoa te acha? Liga pra nós. Manda um recadinho aqui. Quero aprender sobre sexualidade. Quero melhorar a minha vida. Porque a gente está falando de sexualidade, que é maravilhoso, mas a gente está falando de vida. De ter plenitude, de ter felicidade, de ter contentamento. E aí o contentamento a gente também vai aprendendo que não é só quando tudo está maravilhoso. Porque, gente, a nossa vida tem luz e sombra o tempo inteiro. Então a gente vai aprendendo a sorrir mesmo com a sombra. Eu adoro fazer piadinha com a minha sombra. Você chama ela nos cantos e fala, filha da puta, se apareceu, eu te dar uma luz, vem cá. Mas é isso. Então, assim, é um caminho de coragem, é um caminho lindo, florido, e de mergulho. Tem que mergulhar. E a gente gosta. A gente gosta de mergulhos profundos. A gente faz vários mergulhos profundos. Muitos. Bom, então, assim, para a gente encerrar o nosso papo, queria agradecer profundamente, né, dona Sabrinete, minha amiga querida. Agora eu consigo entender esse cabelo ruivo dela aí, ó. Russa!
Ai, meu Deus. Maravilhosa. Eu acredito que a gente precisa ter mais conversas Acho que dessas. sim, porque é um né? assunto que não se esgota. Não se esgota. E aí a gente já vai aproveitar e fazer também o convite para quem quiser vir ao Tenda Vermelha, dia 18 de abril. Então vamos fazer o calendário. Vai. Dia 11 de abril, trabalho com a medicina da floresta aqui na Elevário, o tema solares, maravilhoso. E no dia 18 de abril, lá no Espaço Kundalini, que é o espaço da Sabrina, a gente vai fazer uma tenda vermelha só para mulheres, para trabalhar intuição. Maravilhoso. Eu não vou nem contar para vocês qual é o arquétipo que a gente vai trabalhar, porque só no dia. Só no dia. Poderoso. E que a gente possa continuar, né? Levando essas informações para quem precisa, para clarear a cabeça dos homens também, para achar que a gente não é esse gente, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Não é ninguém melhor que ninguém, é trabalhar junto. É trabalhar junto. E para que a gente possa fazer lares melhores, relações melhores, criações de filhos mais saudáveis, casa mais contente, cama quentinha, querida? Coração quentinho. Acordar sorrindo. Acordar que nem bobina. Acordar sorrindo. E não precisa, e nada disso precisa estar atrelado ao sexo só, mas a sexualidade em si, como um todo, né? Com você primeiro. Enquanto potência de vida. Né? Começando por você mesma. Exatamente. Com autonomia. Isso é muito bacana de falar também. Essas terapias ensinam a gente falou no início, né? A não ficar dependendo. A gente compartilha com o outro, soma com o outro, mas a gente tem autonomia do nosso prazer, do nosso corpo, do nosso processo. Arrasou. Ai, obrigada. Eu também adorei. E eu acho que não tinha maneira melhor da gente voltar com o podcast da Neide, falando e convidar você a assistir, mandar esse link para outras pessoas. Tem mais gente querendo saber, querendo conversar, precisando. Né? E a gente trabalha em dupla também. É verdade. Fazemos um trabalho conjunto, somamos muitas técnicas bacanas para te ajudar nessa transformação que você precisa e para você se descobrir, gente. Isso. Delícia, quer saber? Total. Não é delícia de saber, é delícia de ser quem se é. Nem quero elogio de ninguém, querida, eu me basta. Grande mulher essa, gente. Foi um prazer, muito obrigada. Gratidão a vocês. O podcast da Neide agora volta com força total. Semana que vem já temos mais uma convidada. Quem tiver dúvidas e quiser deixar sugestão de temas, a Tati recebe. E outra, já falei também que quem tiver história boa para contar, tiver trabalho legal para falar, prometo que eu vou deixar carregadinha a lâmpada para não apagar. A gente iluminou com o nosso brilho. Nosso show é nós mesmos. Nosso brilho, pessoal. Gente, beijo, obrigada. Deixa aqui a sua vontade de participar também. Lembrando que esse vídeo vai para a Rádio Elevari, www.radioelevari.com.br. Todos os podcasts da Neide estarão lá para você ver, rever e mandar para as amigas e para as inimigas também. Beijo. Beijo.